A gente tá na apostila 6 já, professor, agora. Sim, agora a gente está no último capítulo da apostila 6, que é as plantas com sementes. Lembra? A gente vai falar agora das gimnospermas, das angiospermas. Lembra? Eu estudei essas plantinhas aí. A gente tinha visto, até semana passada a gente terminou São as plantas sem sementes. Pteridófitas, isso, a gente terminou. E agora vamos ver 2 últimos plantas para a gente finalizar o reino das plantas. Bebês. Deixa eu ver qual que é a página, nem sei. É 432, né? 432. Bruno, para de falar besteira, Bruno, por favor, no chat. Senão eu vou cancelar o chat. Para de falar besteira. Petição para banir o Bruno da live. Nossa, não, pelo amor de Deus. Ele até saiu da sala, ele saiu. Caraca, Precisou ser banido. cobrado. Tá bom, vai lá, Bruno e Alexandre, os antivax. Não toma vacina, não. Fica aí. Vocês são imunizão. Gente, então beleza. A gente vai entrar agora falando um pouquinho sobre as gimnospermas. Então, a gente tinha visto lá atrás as plantas sem sementes. A partir de agora, todo mundo tem semente, tá? No caso, a gimno e as anjo, ok? E aí, essas sementes, né, vocês vão entender, né, qual que é qual foi a vantagem, na verdade, não é a importância, qual foi a vantagem, pensando na evolução, né, de um ser vivo, no caso das plantas, qual foi a vantagem do surgimento das sementes, assim. A partir de agora, elas também não são totalmente dependentes da água para fecundação, como eram até as pteridófitas, tá? Justamente porque elas têm sementes. E como elas não tinham sementes antes, como que elas faziam para se reproduzir? Ou era assexuadamente, né, lá pelos esporos, ou por brotamento, ou sexuadamente pelos gametas, certo? E a água, ela era necessária porque o gameta precisava nadar, não era isso? Sim, né? Beleza. Agora, como a gente tem semente, a gente não precisa mais que o gameta nade. A água servia para o gameta conseguir chegar, sair do gametófito masculino para entrar no gametófito feminino e fazer a fecundação. Como agora eles não precisam mais da água porque tem a semente, então já não tem mais isso. Não quer dizer que não existam os gametas, tá? Isso ainda vai continuar acontecendo para frente, em todos os outros grupos, mas a gente não precisa mais da água para fazer essa condução do gametófito masculino até o feminino para acontecer a fecundação. Agora, as plantas são mais complexas e mais desenvolvidas, mas, enfim, como se fosse mais prático, assim, mais fácil. Tá? Elas são mais complexas, mas agora, para se reproduzir, ficou muito mais fácil. Só o fato de elas não serem mais dependentes da água já é uma vantagem, né? Porque agora, se você precisava lá perto de ambientes úmidos, né? Em determinados climas só, quando você já não precisa mais da água, você já consegue ganhar ambientes que são mais secos, mais áridos, que o clima é mais ameno, certo? Agora a gente já consegue, por isso que hoje em dia a gente tem plantas em literalmente qualquer lugar do planeta, gente. Qualquer lugar que você for ver, tem vegetação. Certo? Tirando os polos, né, que é mais difícil de encontrar, mas é porque eu também lá não bate sol. Mas no restante, você pega um deserto que fica, sei lá, 30, 40 dias sem chover, você vai encontrar uma planta viva com reserva de água nesse lugar. E assim as plantas foram se adaptando para o ambiente terrestre. Vamos lá. Pensei que o Eduardo fosse querer falar alguma coisa. Então tá, beleza. Vamos... Tá todo mundo com o livro, né, gente? Acho que sim, né? Vamos dando umas grifadinhas, então, igual a gente sempre faz. Então, já começa... Lembra que a gente tinha visto lá antes, eu tinha falado o termo das embriófitas? Que as gimnospermas são plantas embriófitas, porque elas possuem, né? Se desenvolvem em embriões, tal, beleza. Que página, professora? Professora, é na gimnospermas, sei lá. Isso. A gente está na 432 agora.
aqui essas plantas, elas são... a gente fala gimnospermas mesmo. Tipo, é que fica tudo juntinho, o M com o N, né? Então fala, tipo, gimnospermas. Parece que nem tem o M ali, mas tem. Essas plantas agora, elas são chamadas de espermatófitas. Esse espermatófita, esse esperma, né, vem de plantas que desenvolvem sementes. Então, a partir de agora, essas duas plantas, né, tanto as gimnospermas quanto as angios, a gente também pode chamar, vocês também podem encontrar, por exemplo, na literatura ou na internet, com o nome de espermatófitas. Aí você só vai precisar saber se é uma espermatófita gimnosperma ou angiosperma. Mas aqui fica muito mais fácil a gente conseguir identificar o tipo de planta. Se você olhar para uma árvore, por exemplo, e ela tiver flor, ou for uma planta que dá fruto, você já sabe que ela é do grupo das angiospermas, por exemplo. Então, agora, para a gente fazer identificação, depois que a gente conhece todos os grupos de planta, na verdade, fica mais fácil a gente conseguir fazer identificação e diferenciar uma das outras. Vocês vão ver, é que, enfim, né, tem que gostar também, mas vocês vão ver, depois que eu Uma estudei... dúvida. Fala. As pinhas, certo? Não tem as pinhas? Pinha. Tem. Então, quando aqui na minha praça tem um monte, e sempre que eu pego eu me corto, porque tem um monte de espinho. Ela parece uns espinhozinhos assim mesmo. Nem todas, né? Mas tem umas que parecem, mas não chega a ser espinho. Essa pinha Essa Enfim, redondinha aqui. essa menorzinha, a última aqui, ela... Enfim, isso aqui é um tipo de... Não vou falar um fruto, né? Mas uma produção, um produto dessas plantas. Mas isso não é espinho. Parece, porque ela tem essa pontinha assim, mas não é espinho. Os espinhos, na verdade, são folhas. Quando você vê, por exemplo, cactos, o cacto não tem folha, né? É tipo a estrutura e os espinhos lá, não tem? Esses espinhos são folhas adaptadas, né, modificadas, justamente porque os cactos estão em ambientes que não chove muito ou são muito secos. Então, quando uma planta, né, tem uma folha, lembra que eu comentei que quanto maior a folha, maior a capacidade de fazer fotossíntese, não sei o quê. Eu falei sobre isso, não falei? Só que quanto maior a folha também, mais água ela perde pela evapotranspiração, que a folha é enorme, ela vai perder bastante água conforme o tempo tiver mais quente e tudo mais. Os espinhos, né, no geral, eles servem justamente para não permitir essa perda de água. Então, ao invés, como o espinho é essa estrutura modificada, a água ela fica acumulada ali. Então, na verdade, aquilo serve como reserva de água, para que ela não perca aquela água. Porque se eu estou num ambiente onde chove a cada 40 dias, eu não posso me dar o luxo de ficar perdendo água pela evapotranspiração, certo? Porque eu não sei quando é que vai chover de novo, então eu tenho que reservar o máximo de água que eu puder. Por isso que os espinhos existem. São folhas modificadas para esse tipo de planta. Até os espinhos, tipo, tem... Exatamente. Não, vocês vão Toda ver, vez existem eu várias... aprendo mais sobre essas coisas, meu Deus, eu não consigo. Existem várias plantas que são, enfim, estão adaptadas, depende do lugar onde essa planta, qual é o habitat dessa planta, o clima que faz lá, e ela se adapta todinha para aquela região, para se proteger de predadores. Os espinhos, além de se proteger, por exemplo, de armazenamento, eles também protegem porque qual animal vai ficar, sei lá, pendurado num cacto, vai ficar subindo num cacto? Nenhum. Então, também serve como uma proteção. Então, o cacto está sempre ali, bonitinho, ileso. Oi? Professora, se você pegar essas pinhas e, tipo, não tem aqueles parques lá que tipo, as pessoas pegam e... Porque eu já vi em parque que as pessoas pegam para decorar, usam pinhas. Tipo, essas pinhas, se você jogar água, tipo, em um tempo que ela não estava acostumada, ela pode se modificar de novo ou não? Não pode acontecer alguma coisa com ela, sei lá. Se eu pegar essa pinha e, tipo, plantar ela, é isso? Entendi. Não. Levar ela para um outro lugar. Ah, tá. Ó, isso pode acontecer, não vou falar que não, mas não é uma coisa, tipo,
pode também não acontecer, sabe? Você pode levar a planta para um outro lugar, que é um outro clima totalmente diferente, e ela simplesmente não vingar e não nascer nada, não dar em nada, e morrer. Ou ela pode, sim, se adaptar para aquele novo lugar, mas isso acontece com bastante tempo, né? Não é tipo, vou levar uma pinha daqui para uma região onde não tem esse tipo de árvore, daqui 10 anos Uma já vai ter um semana monte. já tá top. Não, a planta precisa ser, imagina que essa planta, ela demorou milhares de anos para chegar de jeito. As plantas que a gente conhece hoje, em 2020, por exemplo, são plantas que vêm se modificando, que evoluíram ao longo dos milhares de anos, gente. Então, para a gente conseguir uma evolução de um ser vivo como esse, por exemplo, que tipo não anda, fica lá e tal, que só sai do lugar se for a gente que tirar, certo? Porque caso contrário, a planta vai ficar ali. Vai demorar muito tempo para ir, tipo, mais tempo talvez do que a gente consiga acompanhar, entendeu? Então, talvez Sim. você vai colocar lá, mas você não vai conseguir ver se ela se adaptou ou não, você vai morrer antes. Aí você tem que passar pro seu filho passar pro seu neto, fala, fica de olho naquela planta lá. Mas pode acontecer dela se adaptar, enfim. Acontece bastante isso, na verdade, na época das grandes navegações, que a galera, né, ficava, entre aspas, explorando novos continentes, né, para não falar saqueando e roubando, eles levavam, além de levarem doenças nesses navios, levarem um monte de pragas, eles também levavam alimentos, né? Então, por exemplo, a banana não é uma fruta daqui do Brasil, por exemplo. E é super a cara do Brasil a banana, né? Mas não é. Verdade. Foi trazida de fora. E tem várias outras plantas que a gente come, frutos, né? Enfim, que a gente come, que a gente nem sabe a origem, mas que não são daqui, mas acabaram se adaptando bem ao nosso clima, ao nosso solo, e vingaram. E hoje a gente produz. Mas não são plantas. Como é que é o nome? Nativas daqui. Não são plantas nativas daqui. Né? Entendi. Acontece bastante isso. Beleza, então grifa essa parte de que espermatófito significa, né? Esse grão, essa semente, então são plantas que desenvolvem sementes espermatófitas. As gimnospermas, a gente chama o nome, né? Significa sementes nuas. Sementes nuas porque as sementes, vocês vão ver que as sementes das angiospermas são muito mais desenvolvidas do que essas aqui, por exemplo. Então, elas não dão frutos, ela vai nascer a sementinha só, né? A semente se desenvolve, e aí com essa semente você consegue reproduzir essa planta, mas ela não dá mais nada além do que, tipo, essa árvore, uma árvore nova, por exemplo, entendeu? Diferente de árvores que dão frutos. Você tem uma semente que dá um fruto, por exemplo, aquela. Acho que eu não lembro se eu já comentei isso com vocês, que. Por exemplo, você pega uma laranja, tem várias sementes. Cada uma daquelas sementes pode dar uma nova fruta. E se você for para frente, quando a gente fala sementes nuas, por exemplo, a pinha aqui é uma semente, ela não está protegida por nada. Mas se você pega a semente de uma laranja, olha o tamanho da semente da laranja e olha o tamanho da proteção. Toda a laranja é a proteção da semente, entendeu? Você pega, por exemplo, um abacate, tem aquela sementona no meio, aquilo é a semente. Todo fruto do abacate é uma proteção para aquela semente. Então as gimnospermas não tem, tipo, fruto, não dá fruto nem nada, tipo, de flor, essas coisas, só a angiospermas que dá, né? Exatamente. E aí, quando a gente pensa em frutas mesmo, né, acho que fica fácil da gente conseguir entender o que significa isso de ser uma semente nua e não. Você pensa numa fruta, numa melancia, por exemplo, gente, que tem aquele monte de sementinha, aquele troção todo envolvendo aquele monte de semente. Aquilo é uma proteção para a semente, por exemplo. É que a gente descobriu que dá para comer. Aí a gente começou a comer também. A gente, outros animais, né, enfim. Mas que não é ruim a gente comer essas frutas e vocês vão entender como que, principalmente animais que vivem, né, animais selvagens, enfim, como é importante que eles comam esse tipo de alimento, porque isso ajuda essas plantas a se reproduzirem e se espalharem, por exemplo. Porque, por exemplo, uma planta que dá um fruto lá, aí o fruto cai no chão, vamos supor, uma maçã, tem lá uma macieira, beleza, aí a maçã cai no chão.
Aí cai no chão, essa maçã vai se decompor, tal, aí a semente vai entrar no solo e vai se desenvolver uma nova planta, assim sucessivamente. Se não tivesse nenhum animal que comesse essa maçã e levasse essa semente que está dentro da fruta para outros lugares, só ia existir maçã num lugar. Tipo, só ia existir maçã, porque as frutas iam cair, ia ficar só ali, entendeu? Nós comendo esses alimentos, ou pássaros, macacos, enfim, eles vão levando essas sementes para lugares diferentes. Então, eles ajudam essas plantas a se reproduzirem também e a espalhar, né? Por isso que você encontra. Oi. Tipo, tem uma ave que ela pega, eu não sei qual é o nome da fruta, mas eu acho que é castanha ou a noz, que ela, tipo, ela joga na terra pra ela comer depois, só que daí ela não encontra e nasce uma árvore. Não É sei que meio bicho que o que você ciclo. tá falando, mas sim, isso acontece. É isso que acontece. Eles escondem plantas, Aí eles que, escondem tipo, fruta, que a ou eles senhora comem a falou, semente e faz cocôzinho com a semente depois, aí, entendeu? que a senhora Nasce. falou, tipo, de lugares diferentes, distintos. Tipo, sei lá, aqui na minha casa tem um pé de maçã e daqui uns 10 quilômetros tem outro. Sim, e às vezes, tudo bem, quando a gente planta, né? Mas a gente pensa na ordem natural das coisas, né? Os animais já fazem isso de replantar essas espécies de plantas, entendeu? Quando eles fazem o cocôzinho deles com a semente, quando eles pegam uma fruta num lugar e levam ela para comer em outro lugar, e assim vai. Fala, Sofia. Professora, A gente falou que os animais eles faziam um cocôzinho com, tipo, com as sementes, sabe? E Uhum. aí, né? Tipo, isso ajuda no, no desenvolvimento da planta. Porque, tipo, fezes, né? Tipo, cocôzinhos são matéria orgânica, né? Sim, são adubo. Adubo, isso ajuda, tipo, no desenvolvimento da planta? Com certeza, porque você, independente desse cocôzinho que eu estou falando, ter uma semente ou não, quando os animais evacuam no solo, né, essas fezes são matéria orgânica. Então, isso acaba se tornando nutriente para o solo. É o que a gente chama de humus. Humus nada mais é do que matéria orgânica. E aí pode ser cocô, pode ser casca de frutas, pode ser casca de ovo, enfim, restos de alimento. Tudo isso que um dia foi vida, sabe, ou saiu de algum ser vivo, é matéria orgânica. O humus é isso. Então, quando o animal evacua, né, num lugar, tudo aquilo vai se tornar os animais que estão naquele solo, tipo bactérias e fungos, vão aproveitar o máximo que puder de nutriente desse cocô, né? E isso vai ser passado para o solo. E aí quem acaba se beneficiando disso são as plantas que estão com as raízes naquele solo, porque aí o solo, as bactérias e os fungos passam esses nutrientes para o solo e as raízes do solo, dessa planta, né, vão absorver esses nutrientes, pronto, aí você tem uma planta lá que cresce, ó, bonitona. O nosso cocô não, né, mas o cocô desses animais selvagens, sim. Tipo, ô não adianta... professora, Oi. há quantos tipos de estróbilo? Mas eu nem cheguei ainda. Aí, calma, a gente vai falar, Olha, Oi, peraí, a gente vai suculenta. falar. Hã? Ah, tá. Suculenta é o quê? Ai, meu Deus. Ah, você jurou. Você jurou. As suculentas, elas são, elas são umas plantinhas, É elas que dá são fruto, né? angiospermas. Sim, não, elas não chegam a dar fruto, mas elas são, ai meu Deus, como é que fala? Angiospermas. Ah, Elas são angiospermas. Bom, dá vamos. um fruto. Então, não necessariamente. Então, aí é que tal. Não necessariamente toda angiosperma vai dar fruto e flor, por exemplo. Tem umas que dão só flor, tem umas que dão só fruto, e tem Tem umas umas que que não dão nada? não dão nada. Sim. Mas aí não seria gimnosperma? Não, porque aí a estrutura delas, porque é mais do que só dar fruto e
e flor, entende? É toda a estrutura, elas evoluírem, enfim, conseguiram se adaptar e se modificaram a ponto de que já não dá mais para elas serem consideradas o grupo anterior, então agora elas fazem parte do, entendeu? Do novo grupo. Bom, vamos lá. Aí aqui, ó, eu tô no... deixa eu ver, Que, um, dois, professora? três. Aqui embaixo, onde está falando esporófito, raiz, caule, folhas, tem o estróbilo. Estróbilo, isso. Vou chegar aqui agora, ó. Então, as gimnospermas, elas possuem, você pode grifar também, tá? Ai, meu Deus. Elas possuem... lembra que a gente tinha falado de a alternância de geração, que nas briófitas era uma coisa, nas pteridófitas era outra, que era o esporófito. Aqui também tem essa fase, né, de gametófito, esporófito. No caso das gimnospermas, o esporófito também é, assim como as pteridófitas, também é a fase que mais dura, né, que é mais possível da gente conseguir observar, vamos dizer assim. E aí a gente tem, então, esporófito, gimnospermas, tendo como fase duradoura o esporófito. Aí elas têm, né, sendo formado por raiz, caule, folha. Isso a gente já conhecia, certo? Raiz, caule e folha. E aí apareceu uma nova coisa. Aí as funções são as mesmas para todo mundo, né? Então, raiz para fixação, absorção de nutriente, água, ar, enfim. As folhas para fotossíntese e o caule para fazer esse transporte por onde vai passar os vasos condutores. E o estróbilo é a grande novidade. O estróbilo, já está até falando aqui, né? A novidade evolutiva. Esses estróbilos, eles nada mais são do que estruturas elas são estruturas reprodutivas, vamos pensar assim. A gente não estava falando, por exemplo, de gametófitos, que existem gameta masculino e feminino, que são as células reprodutoras? Então, o estróbilo também tem a feminina e a masculina, não tem, professor? Sim, tem. Existem os estróbilos masculinos e femininos. É como se fosse, pense em estróbilos, como se fossem os gametas que a gente já conhecia. Para não ficar tão... O nome é diferente, né? A gente evoluiu de um grupo para o outro, mas a ideia é basicamente a mesma. Então, são estruturas que ajudam, que são importantes para a reprodução. Oi, alguém me chamou? Então, tipo, tá, mudou de nome porque tem alguma característica a mais que os gametas? Ou só mudou de novo só por mudar mesmo? Não mudou só por mudar. É só você pensar que, por exemplo, você consegue enxergar um gametófito masculino, um gametófito feminino, um gametinha, você consegue enxergar? Não. Não, mas olha o tamanho, essa pinha aqui é um estróbilo, olha o tamanho disso. Entendeu? Caraca. Entendeu? Deu uma mega evoluída. Então, eles são, não é só, tipo, vamos mudar o nome aqui para fazer a galera estudar mais coisa daqui a 50 anos. Não. Professora, ali na segunda imagem, o tronco dessas árvores aqui são estróbilos, esse bagulhinho aqui marronzinho? Não. Aqui não. Aí cada um desses talinhos aqui tá cortado, né? Tá vendo? Mas aí vai dar origem a uma nova folha, na verdade, entendeu? É que faz tempo que eu não vejo esse tipo de planta, mas existem essas plantas assim, essas ficas, são bastante usadas em jardins grandes, assim, tipo jardim de prédio, jardim de prédios comerciais, sabe? Porque eles ocupam bastante espaço, assim, é um tronco que não chega a ser tão grande, ele é baixinho, mas as folhas ocupam bastante, elas são volumosas, assim, sabe? Então, eles costumam usar para, enfim, para, como é que chama? Não é ornamentação que falam. Acho que é assim, ornamentação. Mas aí eles vão podando, né? E quando poda, porque senão vai ficar cheio de coisa, tem que ir podando, aí fica esses talinhos, assim, que parece a pinha, mas para você ver como elas são parecidas de fato, mas não é que não vai sair, tipo, não é a mesma coisa, entendeu? Não é exatamente a mesma coisa. Beleza. Então, esses estróbilos a gente até pode chamar de pinha mesmo. Tanto que se você joga estróbilo no Google, a primeira coisa que vai aparecer vai ser uma pinhazinha dessa, que a gente está conhecendo, que a gente está vendo aqui nessa última imagem da página. É isso que é um estróbilo. Ele é
estrutura reprodutora das gimnospermas. Entendi. Como que uma pinha vai reproduzir uma gimnosperma? Porque essas pinhas, esses estróbilos, são eles que vão dar origem, que vão formar os gametas, entendeu? Então, a planta vai desenvolver esse estróbilo, essa pinha, e aí essa pinha vai ser responsável por formar os gametas. Sempre precisa ter uma estrutura... Ah, então cada planta... Ficou mudo, Sofia, essa coisa. Eu só vou falando. Fala. Senhora, tem um negócio que fica me cobrando aqui, me ligando o tempo todo. Enfim, Tá devendo, Sofia? Tá devendo, Sofia. não sei se vocês estão procurando, tipo, Maria Lourdes, sei lá quem é Maria Lourdes. Ah lá, olha, Maria Lourdes, sabe? Não existe mais. Pois então, cada planta tem um estróbilo desse tamanho, uma pinha, embaixo, tipo, na raiz. Não, não é na raiz. Isso cai de cima, das folhas. Ó, imagina assim. Mesmo quando a gente estava vendo lá, pensa nas pteridófitas, mesmo a gente estava vendo nas pteridófitas, até nas briófitas, o gametófito, ele geralmente fica na pontinha, né? Porque ele precisa ser... Isso facilita com que ele consiga sair. Se você quer ver, deixa eu mostrar aqui, ó. Olha rapidinho, volta lá na 420, na página 420. Tem duas plantinhas aqui, ó. 2 muguinhos. Aí tá vendo o gameta masculino nadando até o feminino? Aqui, ó. A primeira coisa que tá acontecendo aqui no número 1. Beleza? Sim. Tá vendo de onde tá saindo o gameta? Lá de cima. Isso facilita, entendeu? Porque se ele tivesse que sair por baixo, ele ia ter que ir pelo solo. Tipo, isso ia ser muito difícil de acontecer, entendeu? Então, esses gametas, aí, tanto nas briófitas, que são lá as mais antigas, até aqui, a estrutura reprodutora das plantas, no geral, é sempre facilitada. Então, sempre sai pela ponta, entendeu? Que é para poder ou cair no solo, ou que a água consiga levar com mais facilidade, ou que animais consigam... É sempre assim, sempre... Então, sempre vai sair lá das folhas de cima. Se eu estou pensando numa árvore, pense num pinheiro, por exemplo, né? Uma árvore pinheiro lá, que dá pinhas. Vai cair das folhas. Esses estróbilos vão parecer frutos, né? Que vai nascer o raminho lá, aí vai nascer esse estróbilo cai. Aí ele pode cair, enfim, mas nunca vai ser de lá de baixo. Como é que uma pinha vai sair, tipo, da raiz, entendeu? Para sair pelo... nada. Tipo, é muito difícil. Então, quando você tem esses estróbilos, né, essas estruturas reprodutoras nas folhas, uma que você consegue ter muito mais, produzir muito mais, porque raiz você tem uma só, né? Tipo assim, você tem uma região de raiz só. Olha o tanto de folhas que você tem numa árvore, por exemplo, tanto de ramos, de galhos. Você consegue produzir bem mais. Então, a chance dessa planta conseguir se reproduzir é muito mais fácil, porque ela produz muito mais. E já tá no alto, né? Tipo, é só cair agora e deixar a ordem natural das coisas acontecer. Entendeu? Tá, então, tipo, os estróbilos caem das árvores? Das árvores, sim. E aí, tipo, sai os negocinhos dos estróbilos, né? Vai pro solo e aí... Ah, tá, entendi. Exatamente. A gente vai falar de... que a gente já tá falando um pouco, né? Mas a gente vai falar de reprodução mais pra frente. Então, ó, talvez a gente já tenha visto falar, quando a gente vê biomas, ou talvez em geografia que vocês tenham visto, tipo, já deu 10h20. Gente, vou liberar vocês, então, para não comer no intervalo de vocês, 10h40 a gente volta. Tá bom? Ok. Beijo, gente. Até mais. Tchau, senhora. Até daqui a pouco. Estou aqui olhando. Antes, a aula só ia acabar, eu ia começar a falar de alguma coisa... que agora eu não lembro. Eu comecei, aí eu vi que era da... Ninguém vai lembrar, né, do que eu tava falando, óbvio. Enfim, vamos continuar, então, de onde... eu acho que eu lembrei, sim. Que eu tava falando que talvez vocês já tenham visto na aula de geografia e tal, sobre... as florestas das coníferas, ou mata das araucárias, quando a gente estuda biomas ou estuda tipos de vegetação no planeta, sabe? Quando você, tipo assim, tal lugar é clima temperado, tal lugar, não sei o que lá.
Vocês já devem ter passado por esses nomes, assim, tipo... Já estudou No sobre quinto ano, professora. eu acho, mas tudo Mata sim. temperada, esse negócio, né? Clima Isso, subtropical. Não, acho que essa a exatamente. gente também viu. Ô, professor, Você... Oi, oi. mas não tem o grupo das coníferas? Hum, Você estava falando antes da gente entrar para o intervalo? Então, é, mas ela tem mais de 60 espécies, certo? 60, é, 60. 600. Mas É. quais são esses tipos? Que eu não me lembre. As coníferas, eu vou... É. Gente, de onde tá vazando esse som? É de mim? Hã? Tem um somzinho aqui, mas eu não Eu também ouvindo. Pra quando, tipo, a senhora ouve o som, quer dizer que não é a senhora, né? Aqui então, mas tá é que tendo às vezes... uma obra aqui na calçada, professor. Os Ó, caras todo mundo Mas fica em silêncio que eu vou dar uma hackeadinha. não é som de barulho, assim, é som de gente falando, sabe? Parece que tem alguém, tipo, uma televisão lá É ligada, tipo sabe? jornal. É Não tem isso, como parece a isso. televisão tá coisando, Não. porque tá fechada. Não sei, eu ouvi, vamos ver, vamos continuar. Respondendo a pergunta do Eduardo, como que, você perguntou como que a gente sabe, é isso? Tipo, quem é conífera, é isso? Sim. Eu vou compartilhar a tela com vocês para mostrar algumas imagens assim. Eu peguei, tipo, o Google mesmo, gente, tá na própria página do Google ainda. Mas as coníferas, era que eu até ia falar, quando a gente pensa, por exemplo, em floresta das coníferas, assim, tem esse nome, né, de coníferas por causa da estrutura delas. Coníferas vem de cone, certo? Como que é um cone? Não é assim? Tipo, parece uma pirâmide? Sorvete. Parece um triângulo, assim? Isso aqui é um Sim. cone, não é? Casca de sorvete, pô. É um Isso. triângulo com um cilindro. Exatamente. Por que essas árvores são chamadas de coníferas? Porque elas têm essa estrutura. Pensa num pinheiro, por exemplo. Como que é um pinheiro? Ele é mais fininho no topo e ele vai ficando mais largo, até chegar lá embaixo, certo? É assim, não é? Uhum. E por que essa estrutura dele, né, de cone, esse formato dele de cone, não é totalmente aleatório, na verdade não é nem um pouco aleatório, né? É só a gente pensar. Essas florestas das coníferas, geralmente, elas acontecem em lugares, em climas que são frios, né? Eu estou falando geralmente, porque aqui no Brasil a gente consegue encontrar pinheiros também, por exemplo. Mas, como eu falei para você, são espécies que muitas vezes vieram, né? Não são nativas daqui. Mas eles têm esse formato de cone, por quê? Nessas regiões, por exemplo, agora a Nicole está entrando, depois de 67 dias. 245 mil horas. Bem-vinda, Nicole. Estava entrando na aula errada, né? Falando que eu não estava te aceitando. Eu entrei na aula de matemática, aí eu tava olhando assim, eu falei, o que a Camila tá fazendo na aula? O que a Mari tá fazendo na aula? Aí eu falei, gente, eu entrei na aula errada. Eu saí correndo, Ai, que professor. doida. E eles falaram, professora, aceita a Nicole. Eu falei, gente, mas a Nicole não tá aparecendo aqui. Não tô ficando doida. Na verdade, a doida foi você. Lembrei. E aí, esses lugares, essas regiões, são regiões onde o clima é muito frio e, eventualmente, neva. O que acontece com a neve nesses lugares? Se a gente pensa... Ela derrete. Ela derrete. Não, sim, mas assim, o que eu quero dizer imagina que eu tenho uma árvore, pensa numa árvore daquelas que a gente faz desenho, sabe? Que é um tronquinho e ela toda cheiona, assim. Pensar numa árvore desse jeito? Imagina uma árvore dessa debaixo da neve. Quando começa a nevar, fica pesado, não fica? Porque a neve vai caindo em cima dessas folhas, certo? Ela vai Conforme afundando. esse peso que essa neve vai fazendo nessas folhas pode fazer com que esses troncos quebrem, pode fazer com que os galhos, né, os ramos, os galhos dessas árvores também quebrem, ela perca galhos. Então, esse formato de cone, na verdade, é uma adaptação para esse tipo de região onde essas plantas vivem. Porque então, quando neva, como lá no topo é menor, né, tipo, é mais fininho, a neve ela vai caindo, ela vai ficar mais concentrada na base dessa árvore, não no topo.
Então, isso ajuda com que essas plantas passem, essas árvores passem por esse período de neve, por exemplo, né, de inverno, enfim, sem serem tão prejudicadas. Então, você tem a neve vai caindo lá no topo, a tendência é que ela vai escorrendo até as camadas mais baixas, certo? As folhas mais baixas. E essas plantas vão conseguir sair meio que ilesas. Porque essas árvores das gimnospermas, elas são enormes, gente. Tipo, se você pensa num pinheiro, eu vou mostrar algumas imagens. Elas são, tipo, árvores que chegam a 50 metros de altura. É muito alto. Meu Deus. Professora, eu não sei, tipo, é uma árvore, ela não é tão grande. Ela chega aí, mais ou menos, só que ela tem o tronco muito grosso. Tipo, muito a grosso. sequoia. É? Eu acho que você tá falando da sequoia. Se for, a Calma sequoia aí, também é uma deixa eu gimnosperma. pesquisar aqui rapidinho. E eu tenho imagens aqui para mostrar. Oi. Como que eu fiquei com dúvida agora que tu falou em ambientes mais frios, assim. Tipo, um ambiente muito, muito, muito frio. Como uma planta ou árvore faz fotossíntese? Do mesmo jeito. O processo de fotossíntese é o mesmo para todo mundo. O que vai Mas não precisa diferenciar... de sol? De energia Precisa. Exatamente. O que vai diferenciar é o quanto que essa planta vai conseguir fazer fotossíntese, por quais períodos que ela vai conseguir ter uma atividade fotossintética maior, entendeu? Quanto mais, por exemplo, em lugares onde você tem pouca incidência solar, você vai ter plantas que vão fazer menos fotossíntese do que plantas que vivem, sei lá, numa floresta tropical, por exemplo, que é dar sol e chuva, então você tem muita mais atividade. Mas ainda assim, elas fazem porque mesmo que não esteja sol, quando a gente pensa em fotossíntese, a gente fala assim, a planta precisa de sol. Não é que precisa estar aquele solzão igual estava ontem, por exemplo. Tipo, o jeito que está hoje, não tá sol, tá? Só dia, né? Tipo, Eu mandei lá no no de vocês aí. Mas eu acho que a gente tá vivendo a mesma São Paulo. O céu tá branco, por exemplo. Tipo, não tem sol. Professora, Eu acabei de colocar lá a árvore lá no grupo. Nossa, vou ter que ir Será até o consegue grupo ver agora? Mas o que acontece vai ser, por mais que essa planta ela tenha menos incidência solar, por exemplo, esse tempo que está fazendo hoje, elas já conseguem fazer fotossíntese, entendeu? Porque por mais que não tenha aquela luz solar que a gente pensa que é só com ela que consegue fazer, o sol não tá aí? Sim. Tá, não tá? Ele tá encoberto por nuvens, ele não tá, né? O céu não tá azul, não sei o quê, mas o sol tá lá. Entendeu? Essa energia do sol está sendo passada para cá. Eles conseguem. E é óbvio que quando a gente pensa em plantas onde ficam lugares onde realmente tem muito menos incidência de sol, são essas adaptações que eu falei. Por exemplo, eu não falei que os espinhos do cacto servem, por exemplo, para armazenar água, porque elas, enfim, não chove muito nessas regiões. As plantas, elas são todas adaptadas para o habitat onde elas vivem. Então, se essa planta está num habitat onde bate sol, sei lá, faz sol 3 horas no dia só, por exemplo, o restante do dia é mais escuro, as noites são mais longas, por exemplo, no hemisfério norte, em alguns países, quanto mais para cima, né, fica mais perceptível. As noites são mais longas, então o sol passa por poucas horas no dia, assim, por exemplo. Mas as plantas ainda assim são adaptadas. Então, por exemplo, elas sabem que elas têm esse curto período de tempo para pegar o máximo de energia solar que elas puderem para conseguir fazer o processo de fotossíntese, entendeu? Mas elas também conseguem. Vai depender, né, óbvio, da capacidade delas, o quanto elas vão conseguir, mas todo mundo consegue. Com pouco ou muito sol, com sol por 2 horas por dia ou com sol por 12 horas por dia. Só elas meio que absorvem, tipo, meio que o dobro quando podem fazer fotossíntese. Então, tipo, né? Pra tem ali isso. Por exemplo, tem sol disponível. Então, elas, taca ali pau ali, entendeu? No processo fotossintético, porque elas sabem que aquele sol não vai ficar lá por muito tempo. É tipo isso, entendeu? Porque é isso que eu tô falando. Essas plantas, elas são adaptadas para o lugar. Então, é que as plantas não pensam, né? Mas elas sabem
elas não pensam, mas ainda assim são seres que não sei como, mas são inteligentes, né? Porque elas são realmente, de fato, elas sabem o habitat onde elas estão. Então eu não vou ficar, por exemplo, perdendo um monte de água se eu sei que só vai chover daqui 15 dias. Eu não vou ficar com preguiça de fazer fotossíntese hoje, porque pode ser que o sol não nasça amanhã, só vai nascer daqui 15 dias de novo, entendeu? Então, enquanto tem disponibilidade de nutrientes, de água, enfim, do que for, elas consomem o máximo, absorvem o máximo que pode daquilo para poder ficar tranquila depois, tipo, para poder ficar tranquila depois, sabe assim? Tipo, absorvi o máximo que eu podia e agora até a próxima remessa de sol, vamos por assim, tô de boa. Entendeu? Entendi. Mas aí nessas regiões, por exemplo, no Professora. inverno, realmente não faz muito sol, aí elas perdem as folhas, normal. Igual a gente já viu, lembra lá atrás, quando a gente viu aquelas plantas caducifólias, que perdem as folhas quando faz inverno, lembra disso? Lá Ah, vi. atrás. Então, Eu lembro. pode acontecer isso, justamente porque não tem muito sol disponível, algumas espécies de plantas perdem as suas folhas, né? E aí quando começa a temperatura aumentar de novo, o clima ficar mais quente, vamos dizer assim, aí as plantas nascem de novo, as folhas, né, nascem de novo. Isso é uma adaptação delas também. Alguém ia falar alguma coisa? Professor Eduardo. Fala, Du. Tem uma conífera aqui no Brasil, professor, que é chamada Pinheiro do Paraná, sabe? Pinheiro do Paraná, sim. É onde está lá as matas das Então, como araucárias. essa conífera pode formar uma mata das araucárias, que aqui tá falando? Porque são várias. Você imagina que essa espécie, né, do pinheiro do Paraná, que é uma espécie nossa, é uma floresta de pinheiro do Paraná, entendeu? São várias. E aí essa região ficou conhecida como Mata das Araucárias. Araucária é o tipo da planta, né? Então ficou conhecida como Mata das Araucárias. Vamos pensar assim que é um tipo de vegetação que é endêmico daqui, então acontece só aqui no Brasil, no sul. Na verdade, acontece em alguns outros, por exemplo, na Argentina, Chile e tal, mas são regiões próximas a nós, mas só acontece aqui no sul. Inclusive, eu ia até falar dessa mata das araucárias para vocês, que é uma região, né, que vem sofrendo bastante e pode correr o risco de ela desaparecer num futuro próximo aí. Mas essa mata existe porque são várias árvores, entendeu? Tipo, eu tenho uma quantidade enorme, pensa que eu tenho uma floresta desse tipo de árvore, por isso que a gente chama de mata das araucárias, entendeu? Tipo, floresta das coníferas é porque é uma floresta só de coníferas, só de pinheiro, por exemplo. Aí a gente dá esse nome. Entendi, né? Beleza. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu posso continuar. Podemos? Aí, ó, dá uma olhadinha aí na 433. Aí tem a Mata das Araucárias, que tá falando aqui, que foi o que o Du falou agora, né? Que acontece aqui no sul do país, que também são gimnospermas. Aí eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Essa Mata das Araucárias é aquelas que tem uma árvore que parece fininha assim, mas o topo dela é bem grandão. Cadê, ó? Aqui, ó. Carregou já para vocês, né? Já. Tá vendo como tá? Professora, coloca aí árvore de tronco grosso depois. Aí vai aparecer lá. É que eu não consigo abrir. Peraí. É que você mandou no grupo do WhatsApp, né? Aham. Agora tem que abrir o Mas eu WhatsApp, peguei né, do Bruno? Google. Sim, mas eu queria ver o que você mandou. Deixa eu ver, peraí. Session. Olha, todo mundo olhando no WhatsApp. Deixa eu ir rápido. Ah, tá. Isso aqui é uma sequoia. É? É. Nossa, Parece grande uma desse jeito. sequoia. Sim, quer ver? Ó? Eu peguei umas imagens para vocês aqui, quer ver? Ó? Olha o tanto de gente tá rodeando essa árvore. Sim, não, e isso à sua frente, ainda tem a outra parte. Aqui, ó. Ah, peraí, passei. Tá. Ah, meu Deus, passei de novo. Olha aqui, olha isso aqui. Caraca. Olha isso aqui, olha essa imagem. Que isso? Meu Deus. Isso aqui é uma sequoia, isso aqui é uma gimnosperma. isso? Elas são Mas extremamente ela grandes. demorou
ela se desenvolver como ela tá agora? Gente, isso Ou aí... pra essas árvores aí demora bilhões de anos, né? Não milhões, mas uns bons milhares, assim, tipo 4.000 anos. Tem sequoia, Nossa. tem sequoia. Tá no livro de vocês essa sequoia, cadê, ó? Aqui, ó, tá vendo esse paraíso-lenha aqui embaixo? Sim. Tá falando Não. dela, ó. Tem um exemplar de conífera, tal, que tem idade estimada de 4.600 anos. Isso é mais que o dobro da nossa existência, assim. Na verdade, não é mais que o dobro, porque a gente existe há mais de 2.000 anos, né? Mas se você for parar para pensar, a gente conta, né, da idade lá a partir de 2020, a Eu acho partir do nascimento de Cristo. Mas se você for parar para pensar, é uma árvore que é quase mais velha que a gente. É muito antiga. Uma árvore só. Uma Ô, árvore. professora, será Bem que, tipo, altera, tipo, nos vasos condutores dela? Tipo, é grande? Tamanho de uma pessoa, mais ou menos. Não, os vasos ainda, eles não podem ser tão grandes assim, né? Eles são vasos, óbvio que quanto maior o tronco, né, a espessura do tronco de uma árvore, maior vão ser seus vasos, mas não que eu vou, tipo, encontrar uma mangueirona no meio dela, entendeu? Não vai acontecer isso. Ainda vão ser vasos, só que o que acontece é que você vai ter mais vasos condutor. Para dar conta de uma árvore desse tamanho, é vaso que vai, né? Essa sequoia, olha o tamanho disso aqui. Professora, dá pra fazer uma casa dentro dessa árvore. Sim, você tá vendo que as fotos não pegam nem o topo, só pega a parte do tronco, porque elas são muito grandes. Porque ela é muito grande, professora. Sim, quer ver? Mas aqui, ó, olha isso aqui. Ai, que ótimo, me ligou o aspirador. Ó, Calma aí, eu ó. vou desligar o áudio. Nossa, professora, mas aí estragou a árvore, tadinha, fez um buraco, né? Pois é, aqui realmente estragaram o tronco inteiro da árvore só para poder fazer essa fotinha aqui embaixo. Parabéns para todo mundo. Olha o tamanho disso. Enorme. Gigante. Professora. Nossa, professora, o zoom do computador da senhora é muito bom, hein? Não é o zoom do computador, não é nem do computador, é da própria imagem aqui que vai, sei lá. Cadê a outra? Aqui, ó. E essa nem é uma das maiores, mas olha isso. Nossa, fazer isso na planta é muito sacanagem, né? Se abrir um espaço no meio da planta só para poder passar embaixo. Será que, tipo, aí Professora, é ela... típico, ser humano, né, professor? É típico. Não, é. Professora, Tipo, será ele que podia dar a volta, ainda mas ela, ele preferiu. tipo, tá viva? Tá. Doutora, a senhora tá ouvindo barulho do meu áudio? Não, o barulho do aspirador que você falou, não tô ouvindo. Ah, tá, então. Eu ouvi no começo, mas agora não tô mais. Aqui, ó, cadê? Eu tinha visto uma imagem. Ai, cadê? Estragaram uma planta ali, né, professora? Aqui, ó, essa aqui. Aqui, por exemplo, é uma situação diferente, como é que tá carregando a imagem. Aqui, por exemplo, a árvore caiu e aí, aí eles fizeram tipo um buraco para não tirar o tronco da árvore daí, por exemplo, entendeu? Tá vendo? A árvore caiu aqui. Nossa, professora, mas aí ela que tava, tipo, as raízes estavam muito estragadas, o vento tá muito forte. Não é vento, gente. Imagina o vento que tem que fazer para uma árvore desse tamanho cair. A gente não ia nem aguentar. Mas às vezes é a raiz que tá podre, às vezes o tronco dela também tá muito seco, enfim, aí ela acaba morrendo. Gente, ciclo natural da vida, né? Todos os seres vivos acabam morrendo um dia, Pelo certo? menos, professora, tiraram, cortaram a árvore, né? Deixaram aí. Deixaram aí. Então, na verdade, a galera fizeram buraco pra galera passar por baixo, porque a árvore caiu no meio da estrada. Passa um caminhão aí, professora. Oi? E se passar um caminhão por aí? Não, aí não passa. Isso aqui, se eu não me engano, é dentro de um parque, Sofia. Tipo o Parque das Sequoias, um negócio assim, sabe? Nos Estados Unidos. A professora Então, fazendo propaganda da Hyundai. Eu não. Gente, deixa eu perguntar uma coisa. Quem que é a Paba Tec Fernando? Vocês conhecem? Não sei. Creio depois. Professora, deixa eu entrar só pra gente ver a cara do senhor. Depois Tem que ver se a A câmera vai estar professora ligada, Fátima né? fez isso com o Yorin. Ela deixou entrar e ele saiu. Vamos ver. Ninguém fala nada, que a pessoa tá entrando. Todo mundo fecha a câmera, galera. Não, precisa fechar a câmera. Vocês estão zoando comigo ou não? Oxe. Entendi. Agora Agora Nicole. Meu Deus! Eu vou mandar uma É a mensagem. Nicole, professora.
É a Nicole. É a Nicole, professora. A Paba. Patete e É a Fernando. Nicole? É, Fernando. É a Fernando. Nicole. É Nicole, pro. Mas tem duas Nicole na sala. Eita! Pior, véi. Nada. Eita, Acho que é uma pro áudio e outra pra... Oi, professora. A Nicole tá dando engraçadinha nessa aula de hoje, né? Deu eco. Entrando na aula dos outros, agora entra com outro nome, me assustando. Eita, tô clonando você, viu, Nicole? Tem outra Nicole na sala. Gente, quando for assim, vocês entrarem com o celular, sei lá, dos pais, de você, alguma coisa, coloca o nome de vocês antes de entrar na sala, tá bom? Só pra gente não... Ô, Ni, faz assim, clica em participantes e clica no seu nome e clica em renomear. É, dá pra mexer, só pra gente não ficar... exercício pra casa hoje? Você vai o quê? Mandar lição? Mandar Vou. exercício pra casa hoje. Vou. Aí, deixa eu só terminar, então, de falar aqui sobre as... Vamos chegar aqui na parte da reprodução, né? Então, beleza. Chegamos na reprodução. Olha aquilo que eu tinha falado lá das pinhas ficarem na pontinha das árvores aqui, ó. Essa imagem mostra bem isso. Então, professora, parecia um espinho. Tá. Né? Como você falou, não é? Então, isso, tá vendo esses... São folhas, na verdade. São folhas muito fininhas, entendeu? Ó. Tudo isso, gente, são adaptações. Toda vez que vocês virem uma planta que é característica, né, de alguma região, e se você observa essa planta, você vai entender que ela é todinha adaptada para a região onde ela está. Então, se as folhas dela são fininhas, por exemplo, desse jeito, é para evitar a perda de água, porque geralmente é um lugar onde não chove muito, então as folhas são mais finas. Aí aqui que eu tinha falado, né, que as pinhas ficam na ponta dos galhos. Eita, nós! Aonde, Bruno? Deixa o microfone. Coronavírus. Professora, Porque agora isso aqui para cair é mais fácil. Oi, Nicole. como que eu faço pra parar de dar eco? Você tá com dois, se você tiver com dois aparelhos, você deixa um mudo e deixa só o outro ligado. Eu só tô em um, eu só tô no computador. Hoje, mas tem outro Nicole aqui, então. Então. Estão clonando a Nicole, professora. Estão clonando você, Acho que nem a Nicole. professora na escola lá. Oi, gente. Nicole, eu vou mandar uma mensagem pra ver se é você mesmo. Vou mandar um pontinho. Chegou aí pra você? Nicole tá Chegou. Tá, agora eu vou mandar pra outra Nicole que tem aqui. Quem que é outra? Vou mandar outro pontinho. Chegou? Gente. Viu, Pro? Tô clonando a Nicole. Mas só tem uma Nicole na sala. Professora, sabe o que eu acho que eu fiz? O quê? Tem duas Nicoles, Pro. Retira essa Nicole, a outra. Porque a minha mãe saiu e eu tava pelo celular dela. Eu acho que eu não tirei. Vamos ver. Você ainda tá ouvindo a gente? Tá, né? Tô, agora parou de dar eco. Beleza, então era isso. Pronto. Tá vendo? E aquela pessoa lá que eu perguntei, Tec Fernando, não era Nicole, porque saiu da sala. Era assim, Pro. Não, Era assim, Pro. Era? Uhum. A Nicole entra com 17 celulares. É porque esse celular aqui do Pietro tá pifando. Da minha mãe, ela saiu. Aí, Entendi. Bom, agora resolveu tudo. Vamos juntar uma vaquinha, professora, comprar o celular pra ela. Nossa, gente, vai ter que... É vaquinha para muita gente. É computador para mim, é celular para Nicole, é muita coisa. Ó, aí pensando aqui em reprodução das gimnospermas, então. Então, a gente já sabe que esses estróbilos são essas estruturas reprodutoras dessas plantas, certo? E que existem os estróbilos femininos e os estróbilos masculinos, ok? Sim. Beleza. Então, o que vai acontecer? Esses estróbilos, eles vão estar aí, que a gente chama de pinha, o estróbilo feminino. Então, toda vez que a gente fala, a pinha é o estróbilo feminino. E os estróbilos masculinos, a gente chama não, né? Um produz os óvulos e o outro a gente produz os grãos de pólen, que aqui são como se fossem... Lembra que a gente tinha visto lá os anterozoides, que eram os gametas masculinos?
Aqui a gente chama de grãos de pólen. E aí, grãos de pólen é esse grão de pólen que a gente conhece das plantas. Sabe quando você passa o dedo assim em cima de alguma plantinha e tem aquele aquele grãozinho? Aquilo ali nada mais é do que estruturas reprodutoras das plantas. Então, é como se fosse um monte de gametinha masculina ali, você tá lá passando a mão na plantinha e zoando todos os gametinhas dele, tadinho. Então, aqui o que acontece? Quer ver, ó? Vira aí na 434 pra gente ver esse ciclo. Virei. Virou? Então, o que vai acontecer? Tem lá, né? Então, tem o estróbilo feminino e o estróbilo masculino. Tá lá os dois, cada um vivendo a sua vida. Aí, deixa eu parar de fazer isso aqui, voltar para mim. O estróbilo masculino, então, ele vai se abrir e vai liberar os grãozinhos de pólen. Chururu. Aí, os grãozinhos de pólen geralmente são levados pelo próprio vento mesmo, porque eles são bem levinhos, né? Grãozinho é grãozinho. Pensa neles como se fossem os esporos lá, certo? Que é super leve, umas bolinhas pequititas. Então, esse vento leva, tal, até ele encontrar um estróbilo feminino. Quando ele encontra um estróbilo feminino, isso a gente já viu antes, são nomes diferentes. Mas o que acontece quando um masculino encontra o feminino? Ocorre a fecundação. Ocorre a fecundação, justamente, ocorre a fecundação. Então, você tem o estróbilo feminino vai estar lá paradinho, né? Ele tem a gente chama de tubo polínico, que é um tubo mesmo. Tipo, imagina um tubinho, só que não tão grande, tão visível. Esses grãos de pólen vão entrar dentro desse tubo, e aí lá dentro vai ocorrer a fecundação. Fala, Eduardo. Só que nessa fase não tem que, tipo, estróbilo, que nem nessa imagem aqui da página 434, estróbilo masculino, grãos de pólen, tubo polínico e etc. que vai indo. Isso, ó. O estróbilo masculino vai liberar os grãos de pólen, que vai entrar dentro do tubo polínico, e aí vai encontrar com os estróbilos, com os gametinhas femininos, para ocorrer a fecundação. É como se, tipo, esses grãos de pólen fossem os gametas, né? Aí, tipo, esse tubo polínico fosse meio que a seiva onde os gametas, no caso, os grãos de pólen, vão, tipo, nadando entre muitas aspas e chegam lá e fazem a fecundação? Não pensa como se fosse seiva. Não pensa nisso, não. Pensa, pensando em homem e mulher agora, tá? O espermatozoide não precisa, ele entra no útero da mulher, ele precisa o homem e mulher. Ah, tá. Tá? Quando o espermatozoide é liberado dentro da vagina da mulher, ele precisa percorrer todo um caminho até chegar nos ovários, certo? Até chegar lá tem um caminho, né, do útero da mulher que a gente chama de tuba uterina. Essa tuba uterina é onde ocorre a fecundação. Então, o espermatozoide vai nadando até lá, no caso, dentro do corpo da mulher vai nadando, porque tem sangue, tem um monte de coisa, tem fluidos, não sei o quê. E aí o ovário sai daqui do o óvulo sai do ovário, aí o espermatozoide vem aqui de baixo, aí eles se encontram aqui na tuba uterina, ó, aí fecundou. Esse tubo polínico é como se fosse uma tuba uterina. É o percurso que o espermatozoide, no caso o gameta masculino, né, precisa percorrer para encontrar o feminino e fecundar, mas não é tipo, não tem a ver com seiva, assim, sabe? Não vamos confundir. Aqui é uma estrutura totalmente reprodutora. O grão de... Não. Como chama aquele lá? Esqueci o nome, precisa até decorar. Calma aí. Oh, meu Deus. Esporângio. Estróbilos. Não, estróbilo é o grandão. São os femininos, né? Sim. E aí, aqui também que uma aglomeraçãozinha no pontinho desse tubo polínico tá uma aglomeraçãozinha de estróbilos, né? Que são femininos. Aí o grão de pólen chega lá e faz a fecundação. Mas, então, existem o estróbilo masculino e o feminino, certo? Existe os dois estróbilos. Beleza. Aí um vai liberar o grão de pólen e o estróbilo feminino só fica lá esperando esse grão de pólen chegar. Só que para ele chegar até lá, ele passa por esse tubo polínico, entendeu? Enfim, é o caminho que ele precisa percorrer para chegar até lá. Encontrou o gameta feminino lá dentro do estróbilo feminino,
Aí vai acontecer a fecundação. Daí para frente é basicamente aquilo que a gente já tinha visto. Ocorreu fecundação, tem formação de zigoto. Esse zigoto vai se desenvolver em um embrião. E aí, até aqui a gente tá parecido com pteridófita, certo? Fecundou, tal, zigoto, embrião. O que vai começar a diferenciar? Esse embrião vai ser protegido por uma semente. Aí a gente tem essa formação de sementes, que nada mais são do que, por exemplo, esse pinhão que a gente tem a ver aqui a imagem. Cada um desse pinhão que a gente come, vocês já comeram pinhão? Não. Gente, próxima festa junina que tiver em 2021, por favor, comam um pinhão. Ó, uma delícia. Tínhamos lá no Rio Salzinho, Grande do Sul. eu adoro. Vem de lá, na verdade, né? Que é onde tem esses tipos de vegetação. Cada um desses pinhões, por exemplo, é muito bom, é muito bom. Cada um desse pinhão, por exemplo, que tem a pinha é o grandão, né? O pinhão é esse pequenininho. Cada um desses tem dentro dele um embriãozinho. Então, se eu pegar um pinhão, de cada um desses pinhões, eu consigo gerar uma nova árvore, se eu quiser, entendeu? Porque a semente, o embrião, está lá dentro, protegido pela semente. Então, a semente é quem protege o embrião. E aí, essa semente pode ser levada para qualquer outro lugar. Entendeu? Por isso que a gente fala que isso foi uma evolução desse tipo de planta, né? Porque antes do embrião, tudo acontecia ali pertinho, né? Caía ali, fecundava aqui, tal, dependia da água. Agora eu tenho uma semente, eu consigo levar para qualquer lugar. Eu consigo pegar uma semente lá da Bahia e levar lá para a Amazônia, se eu quiser. Não consigo? Porque esse embrião está protegido por essa semente. E aí eu vou pegar essa semente e vou plantar. Eu vi. Mas o que eu precisava falar é basicamente isso. Passa lição. Vou passar a lição, vou botar no Google Sala de Aula, né, gente? Mas, ó, as lições são todo o módulo 50. Apenas. Então, página 438 a 440 para quarta-feira. Aí a gente corrige. Na semana que vem a gente fala de angiospermas e a gente encerra a planta. Beleza? Se vocês tiverem de dúvidas, por favor, vão anotando aí, que aí a gente já tira tudo na quarta-feira, então, quando a gente fizer a correção, tá bom?